Bem, hoje nós vamos continuar com o subtítulo Fatalidade e as perguntas que nós colocamos na semana passada já nos deram uma explanação sobre o tema e continuamos aqui na pergunta 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Bem, essa pergunta nos lembra de um ensinamento que nós já tivemos aqui neste livro, de que o nosso espírito carrega uma consciência muito maior do que o nosso corpo físico aqui na Terra. Ou seja, quando nós estamos expandidos, estamos dormindo, estamos em expansão espiritual, nós somos orientados, somos auxiliados e somos dirigidos pela espiritualidade que nos acompanha. E muitas destes encontros, dessas orientações, nos preparam para os eventos que nós passaremos na Terra. Então, quando nós aqui estamos no nosso corpo físico, sem deslocamento, sem expansão espiritual, nós nos lembramos. Mas o nosso espírito traz o registro destas orientações, destas preparações que nós temos, muitas delas para os momentos mais delicados da nossa jornada na Terra. Os acontecimentos mais difíceis, as provações que passamos, eventos que mudam a nossa trajetória, nós somos preparados. E como não seria diferente com o nosso desencarne? Nosso desencarne é preparado, não só quando nós viemos para cá, encarnados, que nós fomos orientados nesse tempo, geralmente, a maioria dos espíritos é orientado no tempo de permanência, mas quando o evento se aproxima, nós somos orientados, trazendo calma, trazendo luz, trazendo aconchego à nossa alma, né? E é o que responde aqui a pergunta. Por que que aqueles que têm o pressentimento já, o conhecimento do que vai acontecer, não sofrem tanto, não é? Porque já estão preparados. Então, a resposta do plano espiritual. Quem teme a morte é o homem e não o espírito. Por que eles dizem isso? Porque quando nós estamos encarnados aqui, nós esquecemos essas orientações. Mas a intuição permanece em nós. Então, o espírito não teme, porque o espírito sabe a jornada, o espírito está preparado e educado para os eventos da Terra. Mas quando nós estamos aqui, envolvidos na matéria, nós esquecemos. Nós temos somente aquela intuição, aquele flash, aquela sensação, né? Porque nós estamos no corpo material. Então, é isso que diz a resposta. Quem teme a morte é o homem e não o espírito, neste sentido, que o espírito, expandido, ele tem consciência maior do que está acontecendo. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem, compreende ser ela a sua libertação e espera. O que ele quer dizer com isso? Que o homem que está preparado para o desencarne, ele não teme, porque ele vê como libertação. O que ele quer dizer isso nessa resposta? Nós já vimos em outros capítulos. O homem que tem consciência espiritual, o ser encarnado que conhece a expansão espiritual no seu ser, ela entende o desencarne como uma libertação dos pesos da matéria, da densidade da tridimensionalidade, né? Do peso desse corpo que dificulta a nossa sensibilidade espiritual. Enquanto, no momento do desencarne, nós temos ao espírito esclarecido, ao espírito consciente, ao espírito educado, a libertação, a volta à verdadeira morada, a volta à quarta dimensão, a volta à condição de um espírito com uma expansão de consciência muito maior
do que aqui na terceira dimensão, né? Isso ocorre com todos os espíritos? Não, os espíritos com menor evolução, com menor esclarecimento, eles temem mais, porque o desencarne está muito próximo da condição da terceira dimensão, com limitações, porque ele quer um corpo para viver as sensações da Terra, e ele não tem esse corpo mais. Então se torna uma libertação para os espíritos esclarecidos, para os espíritos que já têm contato com o crescimento espiritual, tá bom? 859. Como todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? Então, nós já estudamos, neste capítulo mesmo da fatalidade, que a maior parte do que nós chamamos fatalidade ou destino são situações consequentes do que somos, do que fazemos e do que pensamos. Então, nós temos, ao encarnar, alguns pontos determinados, o dia do nosso nascimento, o nosso desencarne geralmente determinado, nós temos ali alguns eventos importantes que vão acontecer na nossa vida, mas a grande maioria das situações que nós enfrentamos na Terra, salutares ou não, difíceis, provas difíceis, ou situações felizes, são oriundas de nós mesmos, de nosso pensamento e de nossa ação, né? A espiritualidade, como diz aqui na resposta que a gente vai ler, a espiritualidade nos ajuda o tempo todo nestas escolhas, nestas situações, onde tantas vezes a espiritualidade nos protege de nós mesmos, porque são situações que nós geramos para nós. Pela nossa insensatez, pela nossa imaturidade, nós geramos situações que causam sofrimento. E a espiritualidade nos acessa ali constantemente. Olha o caminho, reflete, né? Pensa deste lado, veja as suas escolhas, se baseie na reforma de pensamento, na reforma íntima, na conduta do Cristo. Então, o que eles nos respondem? São de ordinário coisas muito insignificantes de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que a espiritualidade, apesar de nós escolhermos o nosso caminho, muitas vezes nos meio que direcionam ali, quando a gente vai para quedas muito fortes, a espiritualidade tenta nos puxar de volta. Nos protege das situações delicadas que nós mesmos criamos. Então, apesar de nós sermos ainda muito infantis no crescimento espiritual, nós temos um grupo que nos assessora espiritual que está o tempo inteiro nos direcionando, né? Qual é a escuta? O espírito que busca o crescimento. Não importa a condição evolutiva dele. Se ele busca a reforma íntima, ele é ancorado. Ele será atendido, independente da sua condição evolutiva. Se ele está disposto a uma mudança, a um reconhecimento da reforma, uma busca da melhora, ele será sempre ancorado. Então, apesar de nós nos atropelarmos aqui com as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas limitações, esse plano espiritual está o tempo inteiro nos alertando e nos tirando de situações difíceis. Porque a nossa dor traz sofrimento a eles. Como nós com os nossos filhos e as pessoas que nós amamos. Nós sofremos com o sofrimento das pessoas que nós amamos. E os guias nos amam. Eles sofrem também com as nossas quedas, né? Eles também lutam para que a gente busque o crescimento, porque por mais que esclarecidos que eles sejam, muito mais do que nós, eles querem a nossa felicidade. Eles sofrem com as nossas quedas. Então, é uma luta constante de trabalho deles sobre nós.
Aí eles continuam. Pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Não material no sentido da matéria, dinheiro, material porque nós estamos na Terra, tá? Então a gente tem que interpretar essas respostas. Os guias sofrem, não querem o nosso sofrimento material. Material, entre aspas, terreno, né? Nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, ou seja, a espiritualidade afirma de novo que nós muitas vezes criamos situações que não têm importância, como eles falam aqui. Nós passamos grande tempo da nossa vida terrena perdendo tempo, porque nós nos preocupamos, o nosso olhar ainda é em algo que não nos ajuda ao crescimento espiritual. Nós somos preocupados com a conduta do nosso semelhante, com a nossa condição material, com a nossa vaidade. Nós perdemos tempo com essas coisas, com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, nós perdemos tempo com isso. Então, como ele disse, tem coisas que vocês fazem que não tem importância nenhuma. Vocês buscam situações que não têm importância. Mas nós estamos aqui, mesmo vocês escolhendo o caminho de vocês têm livre-arbítrio, mas nós estamos aqui para ampará-los. Né? Tá bom? Pergunta 859A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Bem, ou seja, existem coisas que precisam acontecer independente da nossa vontade. Nós sabemos que nós organizamos a nossa vida, mas nós sabemos também que algumas coisas são programadas na espiritualidade. Por exemplo, nossas uniões, nossos vínculos familiares, nossos filhos. Existem programas para nós aqui que nós podemos realizar ou nós podemos também fugir desses caminhos, né? Então eu posso ter escolhas, por mais que sejam determinadas situações, no meu livre-arbítrio, eu posso buscar caminhos diversos, tá? Então, vamos lá. Há mais que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Ou seja, lá nós escolhemos um monte de coisa. E lá, geralmente, a gente se julga muito forte para resolver. Porque a gente pensa assim, se eu conquistar essas mudanças, eu vou ter grandes progressos. Então, a gente lá, geralmente, como dizem os livros, né, a gente acredita que a gente vai fazer tudo direitinho. Chega aqui, com a influência da matéria, com a inibição da força espiritual pelo corpo material, a gente acaba esquecendo um pouco das coisas. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costuma dizer. A gente sempre fala em destino, né? Eu estava no destino. E a espiritualidade não fala em destino. Fala no que nós buscamos para nós. Nós fazemos o nosso caminho. Destino entende-se como algo premeditado, pré-estabelecido. E não é assim que a espiritualidade nos mostra o nosso caminho. É um caminho de escolha diário e de organização diária. A gente pode mudar hoje, acordar amanhã e falar, eu vou tirar da minha frente essa situação que me prejudica. Nós podemos, em alguns momentos, buscar caminhos que nos aperfeiçoem e ter uma construção muito melhor do que nós podemos, né? Muito maior do que nós imaginamos. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticastes por livre vontade, de tal sorte que, se não o houvestes praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagine que queimas o dedo. Isso nada é mais senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral,
Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Olha que situação importantíssima que os espíritos estão nos ensinando aqui. As coisinhas diárias que nós passamos, sofrimentos afetivos, problemas no trabalho, problemas do dia a dia, problemas com o nosso organismo, geralmente são coisas que nós deliberamos, por não nos cuidarmos, né, pelos eventos do dia a dia, pelas nossas imperfeições. E quando existem situações de sofrimento determinadas para a nossa mudança, primeiro, não são situações de dor para que a gente sofra, mas para que seja um aprendizado e um motivo de mudança na nossa vida. Então, uma doença, uma perda, uma morte súbita, uma alteração no nosso físico, situações de mudanças que nós sofremos demais. Muitas situações assim são trazidas para o nosso aprendizado. Onde nós exercitamos valores morais. Então, se o alto coloca para nós sofrimentos que independem da nossa ação e pensamento, porque às vezes a gente fala, estou andando na linha, né? Estou me reformando, estou tentando buscar o equilíbrio, mas aquilo realmente foge de toda a minha vontade, de toda a minha ação. Todos nós passamos por situações assim, já passamos, estamos passando ou passaremos. Por situações de dor que surgem inesperadamente, sem uma relação com as nossas ações. E a espiritualidade explica aqui. São provas trazidas para nós, ligadas à terceira dimensão, que nos têm o objetivo de nos modificar. Geralmente, provas ligadas à humildade, à resignação e à fé. Né? Então, qualquer coisinha que acontece, como ele dá o exemplo do dedo queimado, é um exemplo. Porque ele quer dizer para nós assim, vocês acham que tudo Deus mandou, o alto mandou? Não. Vocês estão criando esse caminho. Mas há dores, sim, que são trazidas como provas para a nossa mudança. E como eu vou saber qual que eu deliberei e qual que o alto trouxe? Tem importância? Vamos conseguir saber? Geralmente não. Mas se nós estamos nos transformando, nos modificando, nós vamos perceber que algumas coisas, por mais que eu me reforme, não estão na minha mão. Então, são dores que ocorrem nesta experiência terrena, para todos nós. Nenhum de nós veio à Terra sem provas. Nenhum de nós veio à Terra sem expiações, que são coisas a depurar. As expiações são as situações a depurar, situações que nós precisamos confrontar, porque nós geramos energias ligadas a esta situação. E provas são situações que nós já aprendemos e que vêm de novo para ver se a gente aprendeu mesmo. E missão é quando eu supero a expiação, supero a prova, aprendi tudo direitinho e venho trazendo como missão aos meus irmãos em dor algo que eu já aprendi. Por isso que algumas pessoas, às vezes numa dor difícil, elas são tão serenas, tão sábias nas palavras, nos gestos, porque elas já viveram essa situação, já trazem a maturidade e muitas vezes têm a missão de ajudar aquelas pessoas. Isso pode ser no profissional, pode ser na família, pode ser em qualquer coisa, porque nós já aprendemos aquilo. Bom? 860. Se estiver indo muito rápido, vocês mostrem aí, tá? 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos,
fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se ou reciprocadamente, ou seja, ou vice-versa. Ou seja, existem situações que nós podemos evitar ou criar com a nossa vontade? Podemos. Aliás, o tempo todo, né? Nós somos pertencentes a uma liberdade, temos uma liberdade de livre-arbítrio que nós vamos construir o tempo todo. Construímos energia ao nosso redor, construímos a nossa esfera espiritual, construímos em pensamento a nossa aura, nós que fazemos isso. As vibrações que nós temos, somos nós que geramos. Pode-se, se esta aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a sobretudo aquele que possa concorrer para a produção do mal maior. Ou seja, nós podemos realizar eventos que nos auxiliam, eventos que nos prejudicam, e ter estas relações de acontecimento ligadas a emanações geradas por cada um de nós. Temos o controle destas situações, gerando situações boas e gerando más. E nas situações negativas, podemos também efetuar coisas boas, gerando coisas boas em situações difíceis. É isso que ele diz. Reciprocadamente, podemos alterar, né, esses eventos? Podemos. Podemos ter uma situação difícil que nós construímos algo bom. Podemos ter situações boas que nós construímos situações difíceis. Né? — 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassinado? Desculpa, saberia que viria a ser assassino? Essa pergunta é muito importante, não só pelo fato de dar um exemplo aqui de um assassinato, né, de ser um assassino, mas esse exemplo, ele para tudo que nós vemos na atitude má da Terra, nas nossas ações negativas e das dos nossos irmãos. Será que o alto predestina alguém a fazer o mal? Jamais. Ninguém vem à Terra predestinado ou com uma situação de gerar o mal ao semelhante. Se isto ocorre, é porque falhamos. Exemplo. No caso do assassino, a pessoa pode trazer um impulso do mal, o impulso da vingança, o impulso da revolta, o impulso das guerras. Tem pessoas que reencarnam, já vieram de guerras. As pessoas trazem latente aquilo para resolver, não para fazer na Terra, para resolver. Está latente. Quando ele vem à Terra, ele tem essa imperfeição de vidas pretéritas, ele tem esses impulsos de vidas passadas. E ele vem à Terra para superar este impulso e se reformar. Ninguém vem predestinado a matar, a vingar ou a fazer coisas de violência a si mesmo ou ao próximo. Ah, ele veio já sabendo que ele ia se suicidar? Jamais. Ele veio para matar? Jamais. Isso não existe para a espiritualidade. Nós nascemos com impulsos primitivos, às vezes, chegando aqui, com provas e expiações para nos aperfeiçoar. No entanto, a espiritualidade sabe das nossas faltas. A espiritualidade sabe onde vamos falhar. Dão a oportunidade para o irmão, percebendo a queda, percebendo que não irão conseguir. Esta energia negativa, malévola, essa negativa de morte, de violência, de assassinato, de tudo isso, sintoniza a irmãos
nestes processos karmáticos, irmãos nestes processos de expiação. Neste ponto, nada ocorre ao acaso, né? A vítima também não é ao acaso. Aquela situação de queda do irmão é utilizada para aprendizado, às vezes para uma prova para irmãos que estão na mesma frequência de energia, ou nesta encarnação, ou em encarnações passadas. Ele pede aquela situação de sofrimento, pede aquela forma de morrer para lapidar situações do pretérito, ou para exercer o perdão, exercer a resignação, exercer geralmente o perdão, tá? Mas outros valores também. Então, a espiritualidade nunca vai mandar ninguém para a Terra com propósitos não benéficos, jamais. Por mais que a espiritualidade saiba que nós chegamos aqui e falhamos, aí é livre-arbítrio. Tá certo? Então a resposta, não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que... Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O espírito escolhe uma vida num meio que pode estimulá-lo a errar. Por exemplo, a pessoa tem uma tentação, né, a violência. Traz um impulso de violência. Traz um instinto violento, traz um espírito violento, de outras encarnações, de outras histórias. Traz aquele latente. Nasce num meio que também não é muito tranquilo, que tem irmãos ali também violentos, também difíceis, sofrimento naquele meio. Esse meio, qual o objetivo desse meio? Exercitar a força espiritual deste irmão, mesmo ele trazendo um impulso, mesmo ele vendo ao seu redor, ele lutar pela sua transformação. Então aí ele tem livre-arbítrio. Ou ele busca a transformação, trazendo o impulso, estando num ambiente difícil, ou ele entra em queda de novo. É livre-arbítrio. Então, ninguém vai vir para cá sem nascer no local que ali está programado para trabalhar suas imperfeições. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ou seja, a pessoa, ela vai trazer o impulso, mas se vai praticar ou não, vai depender do seu livre-arbítrio. Tá bom? Ora, aquele que delibera sobre as coisas é sempre livre de fazê-lo ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado, que não é o que acontece. Ficai, portanto, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Então, se alguém, mata o irmão, ninguém veio aqui com o karma de matar ninguém, nem de fazer o mal. São quedas de pura responsabilidade do espírito. A vítima, bom, então se ele não podia matar, como que aquela pessoa morreu? Sintonia de energias da mesma frequência a serem resgatadas, tá bom? Então ali é colocado irmãos que precisam passar por aquela experiência, que pediram aquela experiência, né, uma morte abrupta, ou encontrarem energias deliberadas lá, pode ser há 1000 anos atrás, não importa. Mas era uma pessoa tão boa, como é que morreu assassinado? Não importa. Pode ser uma coisa que aconteceu lá 2000 anos atrás, e que ele pede, aquilo ainda tem no espírito dele uma culpa, uma dor, aquilo ainda está latente naquela vítima. E ele pede para passar por uma experiência dessa, né? Para limpar essa energia, para perdoar, para
trabalhar aquilo que ele gerou lá atrás. Então, nestes casos, a vítima não é ao acaso, mas quem gerou a situação estava em queda. Não foi predestinado a fazer isso. Bom, isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas ele nasceu para isso, ele nasceu nessa situação, ele nasceu mesmo num local de crime, então como ele seria diferente? Aí vem o impulso espiritual que deve lutar pela transformação de cada um de nós, independente do meio que estamos. Se o meio é promíscuo, nós trazemos algo dentro de nós precisamos lutar dentro de nós, para que aquele meio não nos contamine. Isso em todas as situações, seja a bebida, seja o sexo, seja a droga, seja a violência, seja tudo que há de ruim na Terra, todas as fraquezas que nós temos. Eu quero trabalhar o perdão, eu quero trabalhar a aceitação, então eu venho numa família difícil às vezes. Mas como que eu vou ficar melhor se a família ainda é difícil? É justamente isso. Nós estamos num meio que nos ajuda a estimular a transformação em todos os aspectos, né? Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de nós e que independem de nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, estes emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Onde não há fatalidade? Na nossa condição, nas nossas ações, que dependem do nosso caráter, da nossa vontade, do nosso espírito. Vai depender de nós aquela situação. Nós determinamos a nossa vida. Fatalidade no material, o que ele quer dizer aqui? A morte, as mudanças, as questões ligadas muitas vezes à vida material, as coisas materiais, as coisas da terceira dimensão que ocorrem. Mas o que depende do caráter, da moral, é única e exclusivamente a emanação espiritual nossa. Certo? E como diz esse capítulo, a grande maioria das situações da vida depende somente de nós. E quando não depende, que nós sofremos, é um aprendizado. É para nos melhorar, não para judiar. O alto nunca vai trazer situações para nos penalizar. Então eu estou aqui, tenho que sofrer, né? Estou aqui, então aqui é para sofrer. Não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui num caminho difícil, num caminho de provas, onde a nossa mudança moral trará um agente facilitador a este percurso. E onde a queda dificultará este processo. Porque as quedas vão trazer energia baixa, obsessor, sofrimento, coisas erradas que nós vamos fazer. Nós vamos ter que responder mais para frente. Porque isso é certo. Nenhuma energia deliberada não voltará. Todas voltarão. Pensamento e ação voltarão. Sentimento, pensamento, ação, e tudo vem do pensamento. O espírito pensante. Ele sente, ele age, ele emana. Vai voltar tudo. Vai voltar tudo. Em forma de situação, em forma de energia pura, de mal-estar. Vai voltar em forma de benefícios. Tudo vai voltar. Tá bom? 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas pelo mau gênio
Em todos os seus empreendimentos, nada se pode chamar isso de fatalidade. É que a gente chama de o azarão, né? É fatalidade a pessoa ter azar, a pessoa não ter as coisas certas, a pessoa está sempre enroscada. Algumas pessoas pedem uma encarnação com bastante prova, bastante expiação, porque elas entendem que através desses momentos elas podem se superar e evoluir bastante e aproveitar a encarnação para evoluir. Mas, mais uma vez, essas atrapalhadas todas que nós vivemos aqui, somos nós que fazemos aqui todo dia. As desavenças, as energias pesadas, os julgamentos, nós que nos enrolamos aqui. Mas existem pessoas que trazem provas fortes, com espírito forte, porque o mentor nunca vai trazer para uma pessoa que não vai aguentar provas superiores ao que ele pode. Então, ou seja, uma vida cheia de provações. E nós conhecemos pessoas que trazem vidas com muitas provas, com muitas expiações. Mas trazem também um espírito forte, porque a espiritualidade não permite que a gente possa nascer aqui com tanta dor, sofrimento, provas, expiações dificílimas, se nós não damos conta. Se nós passamos, nós temos que dar conta, porque nós temos condição para isso. Agora, se nós geramos esses problemas, aí é outros 500. Agora, ter o azarão não tem o azarão. Não tem aquele que é azarado, só com ele acontece tudo, é só uma fatalidade. Nossa, com ele tudo dá errado, né? Uma fatalidade, aqueles que só vieram para ter azar, para sofrer. Para o espírita não tem azar, nem sorte. Tem retorno. Então não tem o azarão, né? Será uma fatalidade se lhes quiseres dar este nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. Então, ou seja, tudo que nós vamos passar depende daquele gênero de provas que nós escolhemos, das situações que nós programamos junto com os mentores. É que estas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação, como estávamos aqui falando. Se a pessoa tem muitas dificuldades, são provas escolhidas. Resulta muitas vezes do caminho falso de tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição. O que ele está querendo dizer aqui? Existem pessoas que, por ambição, por vaidade, criam situações, muitas vezes, embaraçosas e difíceis para a sua própria vida. E não tem força para carregar todo este fardo. Ou seja, dificuldades, muitas delas que nós projetamos para nós, estão baseadas em quê? No nosso materialismo, na nossa ambição, na nossa vaidade. Não são só problemas que o alto programou conosco para trazer. Então, nós trabalhamos 20 horas por dia, porque nós temos ali uma ambição maior, material, por exemplo. Então, eu começo a ter problema de emocional, problema de saúde. Por quê? Porque eu estou gerando sobrecargas numa condição espiritual ou física que eu não dou conta. Então, é como ele fala, quer atravessar o rio, quer passar a encarnação, enchendo de dificuldade, enchendo de problemas, sem força para isso. Sem força espiritual para atravessar. É esse o exemplo que ele dá. Quer atravessar o rio sem saber nadar. A gente não tem força espiritual para tanto problema. Problemas que nós geramos. Porque lá na espiritualidade, é muito bem analisado o tamanho do fardo para a força das nossas costas, né? Ou seja, nosso espírito vai trazer essas provas porque ele aguenta isso tudo. Não somos vítimas das provas que temos.
que ou nós geramos, ou nós escolhemos lá em cima, né? Então, como a gente já estudou nesse capítulo, não somos vítimas. Não tem o azarão. Ou nós estamos nos acumulando de problemas, ou são pessoas que escolheram uma vida bastante, vamos dizer assim, carregada de provas, porque trazem força espiritual para isso, para se depurarem mais rapidamente. Né? Deixa eu ver onde eu parei. O que quase sempre obtiveram. Tá. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o estivesse em relação às suas próprias faculdades. Então, isso que eu estava falando. Ele talvez tivesse uma vida mais tranquila se aquilo tivesse relacionado somente ao que ele veio fazer, não ao peso que ele acumulou aqui na Terra, com a ambição, com a vaidade, com os vícios, com tudo que ele acaba atropelando aqui. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que os desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer as paixões, certas paixões. Ou seja, pelas nossas paixões nós fazemos muita coisa. Nós nos cansamos, nós nos atrapalhamos, nós criamos karmas, nós fazemos muita bobagem em nome das nossas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se das estrelas, da sua estrela. Ou seja, tem o azar. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Esse exemplo aqui no final parece meio forte dos espíritos falando para nós, mas vejam bem, isso aqui é muito importante. Olha só o que ele fala. Um bom operário que poderia trabalhar naquilo, ele se mete a ser poeta. O que ele quer dizer com isso? A gente vem com uma missão, é que foi um exemplo assim, né, para a gente entender. Vem com uma missão. Mas por ambição, por exemplo, vem com a missão de ser. Tenho ambição, tenho aptidão, tenho talento para ser um artesão. Ah, mas aquilo não me dá dinheiro, aquilo não me satisfaz. Pela minha ambição, pela minha vaidade, pelas minhas imperfeições, eu vou para onde? Para talentos que eu desconheço, para caminhos que não me pertencem, para caminhos que estão longe das minhas aptidões, das minhas escolhas. Morre de fome, o que ele quer dizer com isso? Que essa mudança de percurso, que não tem relação com o meu espírito, com a minha vontade, com o meu amor, com o meu talento, por ambição, vai me levar à fome no sentido figurado, vai me levar à pobreza, no sentido de não executar aquilo que eu vim fazer, as coisas que eu me programei. Um exemplo simples, escolher uma profissão pelo que ela pode nos dar materialmente, não pelo amor e pelo talento, mas sim pelo que ela me oferece. Escolher um parceiro pela beleza, pela vaidade, pelo que ele me oferece para satisfazer as minhas necessidades mundanas, e não realmente uma pessoa simples, sem recursos, às vezes não tão bela, que não me traga tantas vantagens materiais, como aqui a Terra se refere, mas que me faça muito mais feliz. Então, é isso que a espiritualidade fala. Não é que a pessoa tem azar, não é que a pessoa tudo é fatalidade, não tem uma boa estrela. É que ela vai por caminhos diferentes do que ela programou para o seu espírito. O que o seu espírito trouxe para realizar na Terra. Então, ele dá um exemplo aqui, vamos dizer assim, entre aspas, prático, mas ele está dizendo isso para nós. O operário se mete a ser poeta e morre de fome, porque ele veio com o caminho, o talento, a intuição para aquilo, mas ele muda o seu percurso. Como nós, às vezes, pela ilusão da matéria, mudamos o nosso caminho espiritual.
Esquecemos a nossa programação anterior. Como nós vamos saber disso? Se a nossa vida só está atropelo, só está atropelo, só está atropelo, nós precisamos refletir, estamos no caminho certo? Essa reflexão, ela é diária para nós. Todos os dias, quando nós fazemos a nossa oração, esse encontro íntimo com Cristo, é para a gente fazer essa avaliação. Meu caminho tem afinidade com o que eu sinto internamente? Meus valores estão sendo depositados no meu dia a dia? As minhas buscas agradam o meu físico ou o meu espírito? As minhas condutas beneficiam ou prejudicam a minha vida? O que o Cristo faria nesse momento? O que o meu mentor me diria neste momento? Você vai escolher sua profissão pelo dinheiro, pelo local, ou pelo grupo que você, que acha mais bacana, ou pelas suas aptidões e pelo seu amor? Um exemplo, como ele dá da profissão aqui, tá bom?